A editora Papiros convidou Mário Sérgio Cortella, Gilberto Dimenstein, Leandro Carnal e Luiz Felipe Pondé para um debate, para um bate-papo que resultou nesse livro aqui que já mostro para você. Está aqui, ó, Verdades e Mentiras, Ética e Democracia no Brasil. Nós convidamos o professor Cortella para falar sobre esse livro e esse encontro. Cortella, o encontro como é que é? É assim, de maneira geral, quando a editora Papiros convida, nós nos reunimos durante algumas horas, nós quatro, sob a nossa própria coordenação, porque todos os quatro, quem não é jornalista é professor e vice-versa, e aí nós nos juntamos durante algumas horas. Uma parte dessa conversa o Dimenstein transmitiu pela internet. Sim. E aí nós ficamos horas dialogando em torno desse tema. Toda a nossa conversa ela foi traduzida para texto, foi editada, transformada em capítulos, ordenada de um modo que fique dialogal, e aí ela resultou nesse livro chamado Verdades e Mentiras, cujo título não era originalmente esse, era sobre ética e democracia no Brasil, mas uma hora no meio do debate, tanto o Dimenstein quanto o Pondé começaram a falar se política não era o reino da fantasia no sentido mentiroso, etc. Sim. E aí o Karnal e eu também entramos nessa conversa e o título se Surgiu aplicou aí. bem. Não é verdades ou mentiras, Sim. mas é a política, a ética, a democracia no Brasil, como verdades e mentiras. Portanto, algo que no dia a dia tem a ver contigo, comigo, com tudo aquilo que é a vida da comunidade. Como você sabe, comunidade de vida, em grego antigo, é polis. Por isso, metrópolis. É a ideia de polis, o lugar onde nós vivemos juntos. E a política, sem dúvida, ela tem que estar conectada à ética, como a vida, a tua conduta no meio da comunidade, e a democracia como um modo de organizar a comunidade para que ela não degenere. O Dimenstein, ele abre já fazendo uma provocação aqui, né? Ele diz assim, ó: gostaria de iniciar esse bate-papo com a premissa de senso comum que diz que todo político mente. Mas um político que fala a verdade numa campanha consegue se eleger? Pergunta ele. Ou seja, a ética da política é diferente da ética do cidadão? Olha que coisa interessante. Milor Fernandes, que nos faz uma falta imensa, um grande homem que morreu em 2012, em março, ele dizia, quando alguém tropeçava na sinceridade, batia quase nas costas e dizia: é muito sincero para ser líder. Porque havia um pressuposto, claro, dele, bem-humorado, apoiado até nas ideias trazidas no século XVI por Maquiavel, na sua obra O Príncipe, de que a política tem que ter uma eficácia de resultado e a transparência ela resultaria numa não adesão do cidadão. Por isso, essa pergunta de Dimenstein, logo no começo, que o Karnal, o Pondé e eu começamos a trabalhar, ela mostra o senso comum, como ele mesmo lembrou. Mas ela não é necessariamente a realidade. Por exemplo, eu participei da gestão pública, fui secretário de Educação na cidade de São Paulo, participei de um governo. E eu posso dizer com toda clareza que no grupo que eu estava, ou até fora dele, em vários lugares, na época e hoje, há muita gente que faz da veracidade, da sinceridade sua prática política, e outros não. Claro. Evidentemente, em qualquer lugar. Na política, há esse pressuposto, que é assim, poxa, mas se eu falar a verdade, não vão votar em mim. Há pessoas que sabem que há uma diferença entre mentira e ilusão. Muitas vezes, um político ou uma política, ele pode dizer coisas que ele acredita, portanto, elas não são falsas, ele quer fazê-la, mas não é capaz de fazê-lo. E aí eu diria que ele não produziu ali uma mentira, mas um movimento ilusório em que ele mesmo caminhou para aquilo que o Janés da Fonseca chama muito bem de auto-engano. Agora eu queria perguntar para você, é possível uma única definição de democracia? Porque lá onde ela nasceu, o berço, na Grécia, era uma democracia, eu acho que você mesmo disse, uma democracia aristocrática. Sim, claro. E a democracia que falam no Brasil, dizem, o Brasil é uma jovem democracia. E a democracia dos Estados Unidos? Enfim. Nós temos, sim, a construção histórica do que é a democracia. No mundo antigo, há 2.500 anos, a própria noção de democracia estava ligada à ideia de governo do povo. Pois bem, que é o que a palavra em si significa. Mas a noção de povo, há 2.500 anos, estava ligado a homens, mulheres não, isto é, cidadão. É necessário lembrar, só fazendo um parênteses, polis e civitatem, isto é, política e cidadania significa a mesma coisa, só que uma em grego e outra em latim. Por isso, o que era um cidadão há 2.500 anos? Um homem que fosse grego, que fosse livre e que não fosse, de modo algum, alguém com menos de 30 anos de idade. Quem que estava fora? Todas as mulheres, todos os jovens, todos os escravos e a população era imensamente escravizada. Portanto, a noção de povo era muito elitizada.
O mundo mais contemporâneo, a democracia na América do Norte, a democracia na França, na Inglaterra, ela se construiu com uma noção mais inclusiva do que seria povo. Sim. Mas ela excluía também o analfabeto, excluía aquele que não tivesse propriedade. O Brasil só tem, de fato, uma democracia mais ampliada a partir da Constituição de 1988, isto é, 100 anos após a proclamação da República. Entendi. Em outras palavras, não temos 30 anos ainda de uma democracia mais sólida. Tal ponto, Cunha, que nós temos alguns vícios de quem não se habituou à democracia. A gente acha que ela dá trabalho, e ela dá mesmo. Nós temos pouco afeto pela democracia. Na primeira encrenca, como nós já tivemos várias vezes em 2016, as pessoas querem desistir. Dizer, vamos, melhor voltar àquilo que era autoritário. Outra coisa que é interessante, não há um hábito do debate democrático. As pessoas temem o conflito. A gente não tem que ter medo do conflito, nós temos que ter medo do confronto. Conflito e confronto, você coloca isso no livro, que é muito interessante. Agora, o Karnal deu uma cutucada aqui e disse o seguinte: acho que a política brasileira é o rosto da nação. Isso tem a ver com aquela história do jeitinho brasileiro, da lei de Gerson, ou seja, a ética lá de cima é igual à ética desse cidadão que atravessa o farol vermelho, que fica em cima da faixa do pedestre. Elas têm uma comunicação direta, porque, como dizem os bombeiros, e é verdade, nenhum incêndio começa grande. Todo incêndio começa com uma faísca, uma fagulha, um disparo. E aquilo que o cidadão e a cidadã admite para si como frouxidão de conduta ética, ele acaba sendo conivente também com aquilo que está dentro de um patamar superior. Os últimos 5 anos no Brasil fizeram com que a gente tivesse um caminho muito interessante. O primeiro deles, desse caminho, é a gente ser capaz, por exemplo, de olhar para cima, para Brasília. Mas depois de um certo tempo nós começamos a olhar para dentro. E eu nisso? Por exemplo, vou fazer uma brincadeira. A Federal, a Polícia Federal, assustou muita gente, assusta ainda. Né? Tem gente que diz assim, mas eu durmo tranquilo. Eu costumo perguntar, tem certeza? Mas eu não fiz nada. Eu digo, você tem certeza? Tem certeza? Não, mas eu não fiz nada disso e daquilo, você fez. Isto é, quando o Karnal levanta essa ideia de que há um espelhamento, né, dentro do gestor público e nosso, é claro que há uma comunicação, não é sempre direto. Exemplo concreto, durante a Olimpíada, na fase final, no sábado e domingo que terminaram a Olimpíada no Brasil, houve uma separação tão grande entre Estado, isto é, poder público, e nação, que nós estávamos em um momento eufórico com o futebol, comemorando e cantando o hino junto ao jogo de vôlei, não tinha um governante nosso. Sim. E por isso, essa separação Estado-nação, alguns momentos ela acontece. A aproximação Estado-nação, isto é, governante-governado, ela tem de se dar. E ela faz se dar à medida em que nós construímos algo que seja mais sólido. Essa é uma das nossas verdades possíveis dentro do nosso circuito. Eu gostaria de saber, a gente não vai ter tempo aqui, se teve um momento de descontração, se vocês riram, se tem piada nessas conversas. Tem, você imagine, lógico, 4 pessoas que se conhecem há muito tempo, né, que conversam. Eu tenho o livro junto com o Dimenstein, né? O Karnal e o Pondé vivem se encontrando. Eu encontro o Pondé há muito tempo, que foi meu colega na PUC São Paulo, quando eu estava lá. Tem espaço para brincadeira. Você quer ver a brincadeira mais forte? Fala. O Pondé, que é considerado hoje um pensamento mais conservador, ele não é, ele às vezes finge assim. E ele foi à nossa conversa com uma camiseta da antiga União Soviética. Vermelha, com aquele escrito CCCP, ou não me lembro, CCPP, tanto faz. Bom, isso é uma provocação ultra inteligente. Quando ele entrou, quem menos imaginaria alguém com a camiseta daquela seria ele. E aí, claro, a conversa vai, nós temos intimidade, é bom demais. E quem lê o livro vai participar do diálogo. A sensação, porque é um livro em forma de conversa, que você está fazendo parte. Portanto, com as tuas verdades e mentiras também. Obrigado. Firme. Vamos aguardar aí mais livros, mais palestras dessa rapaziada aqui, que é boa de palestra, vou te contar, viu? Estão viajando no Brasil.